Imagine essa corda e pense que essa corda é infinita. Agora imagine que esta corda é uma linha do tempo da sua existência. Você existe para sempre. Vê essa parte vermelha? Isso representa seu tempo nessa terra. Você tem alguns anos aqui nessa terra e depois tem o restante da eternidade em algum outro lugar. O que me deixa assustado é que alguns de vocês só conseguem pensar nessa parte vermelha. É tudo que você consegue pensar. Você é consumido por isso. Nossa, eu não consigo esperar tudo isso, sabe? Vou trabalhar duro e economizar, guardar bastante dinheiro para aproveitar esta parte aqui. Você é consumido por isso. Você pensa, nossa, vou viajar bastante, comer bem, vou fazer tudo isso durante essa parte. Você está de brincadeira? Enquanto isso aqui e todo o restante, isso é loucura. Porque a Bíblia nos ensina que o que eu faço durante essa pequena parte vermelha determina como vou existir por milhões e milhões e milhões de anos para todo sempre. Então por que eu passaria essa pequena parte vermelha tentando ficar o mais confortável possível, me divertir o máximo que puder? Paulo diz, olha, eu vou viver a minha vida para esta missão, vou passar a minha vida, investir a minha vida para este momento, quando eu cruzar a linha de chegada. Então eu vou esquecer tudo que eu poderia aproveitar, não vou olhar ao meu redor, vou ser como um corredor, apenas olhando para o momento que vou estar diante de Deus, porque quando eu estiver diante dele, não vou ter essa chance aqui novamente. Temos uma chance nessa vida na terra, e ela pode acabar a qualquer segundo, para qualquer um de nós. Temos uma chance, e depois tem a eternidade. Existem pessoas que olham algumas das minhas decisões e dizem, ah, você é muito estúpido, porque isso vai realmente afetar aquilo. E eu digo, você é estúpido, porque vai afetar tudo isso aqui. Cara, eu falo sério, eu olho o jeito que as pessoas vivem e digo, nossa, isso é loucura, você é tão louco, você vai fazer isso agora e aproveitar o agora sem saber se você tem um amanhã? Você pensa que isso é inteligente e que eu sou burro? Boa noite, gente. Estão me ouvindo bem agora? Tá vendo? Tecnologia às vezes deixa a gente na mão, né? Tudo bem, gente? Mais uma vez, que bênção, né? Quantos aqui são satisfeitos com o que tem? Quantos de vocês são satisfeitos com o que você tem? Quando você olha para a sua vida, o que você tem, o que você é, você se considera alguém satisfeito ou satisfeita? Nós estamos falando dessa temática, o coração mais perto de Deus, e como na semana passada eu falei, essa série de mensagem ela veio a partir de uma reflexão que eu estava fazendo sobre o ano. Nós estamos chegando já ao final do ano 2024, e a pergunta que eu faço é: você, esse ano que passou, você está mais próximo de Deus ou mais longe de Deus? Com tudo que você passou na sua vida, você está mais próximo ou mais longe de Deus? E essa pergunta me veio ao meu coração, e aí eu pensei, poxa, eu vou falar sobre isso. Porque em 11 meses, tanta coisa aconteceu, né? Faz uma retrospectiva aí, lá de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, e assim vai. Talvez coisas boas aconteceram, mas talvez coisas não tão boas.
E é por isso que nós precisamos olhar para a vida como essas fases que acontecem. E essas fases vêm nos ensinar. Essas fases existem propósitos. Independente de quem você é, de onde você veio, o que você tem, todos nós em algum momento vamos ter fases boas e fases não tão boas. Quem dera se tudo fosse bom, né? Por exemplo, hoje os flamenguistas estão felizes, certo? Certo? Por quê? Né? Mas talvez ano que vem, talvez não esteja tão feliz, né? Então são fases. Então eu queria falar com você essa noite sobre uma característica de alguém que está mais perto de Deus nesse ano. Semana passada eu falei sobre gratidão. Uma característica importante da vida, ser grato. E ser grato, como nós falamos, muito mais do que muito obrigado. São expressões, ações de gratidão. Eu deixo até um desafio para você dar alguma coisa, um mimo que seja para alguém que marcou o seu ano, ou para as pessoas que marcaram o seu ano, como forma de gratidão. Mesmo que ela fique meio assustada, mas por quê? Mas você sabe por quê. Porque na nossa sociedade corrida que nós vivemos, pragmática, não dá tempo. O máximo que dá tempo de falar é muito obrigado. Valeu, obrigado aí. Sai correndo. Essa é a nossa vida. Mas quanto mais perto de Deus nós estamos, mais nós entendemos a importância da gratidão. E hoje eu quero falar sobre a satisfação. Então. A satisfação, que é uma das características de alguém que está mais perto de Deus, que é a arte de estar contente em Deus. Eu quero abrir com você e ler com você Filipenses 4. Mas antes de eu ler, eu quero pensar algumas coisas com você sobre a insatisfação. Porque nós vamos falar sobre satisfação e o contrário dela é a insatisfação. E tem uma frase do C.S. Lewis, aliás, do C.S. Lewis mesmo, no livro Cristianismo Puro e Simples, um ótimo livro para você poder ler, fica uma dica de leitura. Ele tem uma frase, aliás, o C.S. depois. Augusto Cury fala o seguinte: a insatisfação. Todo mundo conhece Augusto Cury? Viu falar dele já? Né? Psiquiatra, psicanalista, um grande homem, psicólogo, enfim. E também cristão. Ele fala o seguinte: que a insatisfação é uma marca dos tempos modernos, impulsionada pela ansiedade, pela falta de autoconhecimento. Ele chama isso de síndrome do pensamento acelerado, um estado em que as pessoas são bombardeadas por tantas informações e cobranças que tornam incapacitados de desfrutar plenamente do presente. Eu não sei se você se identifica com essa diagnóstico que ele traz. Se você se vê nessa situação, pensamento acelerado, ou se você se vê nessa situação, bombardeado por informações, cobranças, e se você se vê nessa situação de incapacidade de desfrutar plenamente o presente. E toda essa insatisfação, ela tem algumas causas. Talvez algumas causas, né? Eu pensei em algumas aqui, mas deve ter outras, várias. Talvez a busca incessante pelo sucesso e poder, aquele desejo desenfreado de buscar o poder a qualquer custo, o sucesso a qualquer custo. Nem que eu tenha que fazer mal para o próximo, nem que eu tenha que perder a minha família, nem que eu tenha que perder a infância dos meus filhos, nem que eu tenha que perder o meu tempo, mas eu preciso ter poder e ter sucesso. Essa busca é muito comum hoje. Conhece pessoas assim? Você não é assim, acredito. Daí você conhece pessoas assim, amigos seus, amigas que são assim.
Uma outra situação talvez seja essa comparação que nos leva a algumas exigências que não são reais, são impossíveis de chegar. Essa comparação constante, onde olhamos para a grama do vizinho e ficamos desesperados porque a grama dele é mais verde que a minha. E aí eu quero ter a grama igual a dele, então eu começo a fazer movimentos na minha vida, na minha história, para me ter a grama igual a dele, mas é algo que não dá para ter. Por N questões. E muita gente vive assim. Vive buscando ser igual ao outro. Na casa dele, o espelho, lá do quarto, onde troca a roupa, está a foto da pessoa que ele quer ser, ou a foto dela. Que toda vez que ele olha para ele ou para ela, você imagina, um dia eu serei igual a ele, eu serei igual a ela. Mas é assim mesmo que Deus fez você para viver? É dessa forma? É assim mesmo, é essa vida de comparação? Ou você não pode ter a sua própria vida, a que Deus deu? Uma outra causa talvez seja a falta de saúde emocional. Essa questão que é tão comum na nossa sociedade. E a importância de nós tomarmos cuidado com as frustrações, com a baixa autoestima, com a ansiedade. Buscar gerenciar nossos pensamentos, tomar cuidado para que a gente não se afunde em pensamentos que nos levam para uma depressão. Focar em coisas que nos levam para distante do propósito de vida. É lógico que o problema vai ter. Em algum momento você vai ter um desafio que vai tirar um pouco o seu foco, normal. O desafio é você passar por isso e não permanecer. Uma outra causa talvez que dessa insatisfação é, no caso, o cultivo da ingratidão e do descontrole. A insatisfação causa em nós esse desejo, como nós falamos do poder, do desejo de ter as coisas, a ponto, se eu obtenho o que eu quero, o resto não me importa. Muito menos a gratidão, muito menos o perdão. E esse descontrole tem feito muitas pessoas perderem na sua jornada de vida amigos, amigas, casamentos, famílias, pai, mãe, irmãos, por causa do descontrole. Eu não sei se para você faz sentido isso, mas eu queria fazer você entender o seguinte: você se considera alguém satisfeito ou insatisfeito? Então, C.S. Lewis, quando ele vai no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele vai falar o seguinte: se encontrar em mim um desejo que nada neste mundo possa ser satisfatório, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. O que ele quer dizer com isso? Que para Lewis, a satisfação está ligada quando eu entendo a minha essência, que é a criação em Deus, isto é, olhar para Deus naquilo que Ele é, naquilo que Ele fez e naquilo que Ele pode fazer. É entender que esse tempo que nós vivemos é um tempo marcado pela deformação, onde nós vamos viver diversas tribulações. Mas como Jesus disse, tendes bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, nessa perspectiva, C.S. Lewis diz o seguinte: se eu não encontro nada nesse mundo que me satisfaça, é porque a minha satisfação não está nesse mundo, mas está naquele que está fora deste mundo, que criou os céus e a terra, que é Deus. Amém? E essa reflexão, então, me faz olhar para Paulo, no texto de Filipenses, capítulo 4. Paulo é um cara que aprendeu demais. O apóstolo Paulo é sensacional.
Inclusive, ano que vem, eu estou preparando material para um dos cursos sobre o apóstolo Paulo. Filipenses, capítulo 4, do verso 10 até o 20. O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Filipe. Como vocês sabem, eu já disse vários, já pregamos sobre essa carta aos Filipenses. Paulo aqui, ele está preso. Paulo está aprisionado. E Paulo escreve uma carta orientando essa igreja. E as orientações de Paulo, no final dessa carta, capítulo 4, ele vai agradecer então pelas ofertas que foram dadas a Paulo para ajudar ele no ministério. E nesse agradecimento, então Paulo vai dizer o seguinte, presta atenção, se você quiser acessar seu celular ou a sua Bíblia impressa aí, pode acessar. Diz assim: alegro-me grandemente do Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrar. Só uma pausa aqui. Paulo está dizendo o seguinte: olha, obrigado à igreja, à comunidade, que agora vocês têm condições de me ajudar. E Paulo sabia que eles queriam ajudar, mas não tinham como. Por algum motivo eles não podiam ajudar Paulo naquele momento, mas então chegou o tempo que eles conseguiram. E Paulo então começa agradecendo a isso. Verso 11: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Verso 14: apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Uma pausa aqui. Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu sei o que é ter, eu sei o que é não ter, eu sei o que é escassez, eu sei o que é fartura. Paulo, quando olha para a vida dele, se Paulo estivesse olhando, se Paulo estivesse aqui agora, olhando para 2024 na vida dele, ele dizia o seguinte: eu aprendi a ser satisfeito em Deus, porque eu sei o que é passar não ter nada, eu sei o que é ter muito. Então Paulo continua, verso 15: como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo o que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Uma pausa aqui. Paulo está então lembrando de que em outros momentos, quando Paulo estava livre ainda, ele recebeu algumas ofertas. Por isso que Paulo então sabe que essa igreja é uma igreja que se preocupava com ele, que se preocupava com o ministério dele. Continuando, 17: não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tem é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. A nosso Deus, o Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. Amém? Esse texto é muito claro. Paulo, além de agradecer à igreja que o ajudava no seu ministério, Paulo diz também que ele era satisfeito. Tendo ou não tendo, ele estava satisfeito. Tendo ou não tendo, Paulo sabia que em tudo ele podia passar, porque
Cristo me fortalecia. Quem nunca leu esse texto? Tudo posso naquele que fortalece. Quem nunca leu? Quem nunca ouviu colado um adesivo em algum lugar? Mas essa frase diz respeito a essa satisfação. Tudo eu posso passar porque Ele me fortalece. Seja, eu posso passar pela falta porque eu sei que Ele vai me fortalecer. Eu posso passar pela fartura porque eu sei que Ele pode me fortalecer. Eu quero deixar para você uma lição nesse texto, para você guardar no seu coração nesta noite. Quando pensamos em satisfação, a arte de estar contente em Deus, eu entendo o seguinte, que o seu passado, o meu passado, o nosso passado, presente e futuro, fazem parte de uma harmonia para o propósito. O seu passado, o seu presente, o seu futuro, fazem parte de uma harmonia para o propósito. O que eu quero dizer com isso para você guardar no teu coração? Paulo, ele estava contente com algo que foi aprendido durante a história. Paulo não aprendeu isso de uma hora para outra. Paulo não aprendeu isso assistindo uma série de Netflix. Paulo não aprendeu isso abrindo o Google e digitando. Paulo aprendeu isso com a vida. Paulo aprendeu isso nas suas experiências de vida. Paulo aprendeu isso ao longo da jornada. E aqui então, ele diz que ele aprendeu pela experiência. Ele aprendeu a ser contente. Ele aprendeu a satisfação em uma prática que requer o quê? Tempo e maturidade. Tempo e maturidade. Duas palavrinhas que é tão difícil de viver. O tempo de todas as coisas. O tempo de Deus. O tempo das coisas. É para ser agora, não é? Será e agora. E a maturidade, que é você aprender com aquilo que passou, com os erros. Então, olhando para isso, entenda que o seu passado não foi um erro. Seu presente está sendo escrito com novas possibilidades. E seu futuro será para aplicar o seu crescimento. Guarde essa palavra no teu coração. O seu passado, eu não sei como é o seu passado, tá, gente? Cada um tem o seu passado. Talvez você olhe para trás e você veja um passado lindo, maravilhoso. Mas talvez você olhe para trás e você não queira nem lembrar do seu passado, porque isso te traz um aperto no coração. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. O seu passado foi ressignificado por Jesus. O nosso passado foi ressignificado por Jesus. Sabe por quê? Porque na cruz do Calvário foi levado tudo aquilo que nos aprisiona, tudo aquilo que queria nos levar para longe de Deus, foi levado na cruz do Calvário. Deus, Ele é especialista em ressignificar a história. Amém? Qual é o seu passado? O que te faz, quando você olha para trás, o que te faz chorar, o que te faz ficar ansioso, o que te faz ficar preocupado? Eu não sei o que é, mas eu quero que você lembre de uma coisa: você já foi perdoado e Deus já ressignificou. Basta você aceitar isso na sua vida. Amém? Não precisa mais ficar remoendo o passado. Faz tão mal isso. Faz tão mal. Se o passado não foi um erro, o seu presente está sendo escrito com novas possibilidades. A nossa vida, o nosso dia a dia, o agora, o hoje, nesse exato momento,
está sendo escrito como algo novo para você e para mim, como uma oportunidade. Daqui a pouco nós vamos aqui ter batismo, profissão de fé, pessoas que estão entendendo esse tempo de hoje como uma oportunidade, uma nova possibilidade de viver o novo de Deus. Paulo já dizia: as coisas velhas ficaram, eis que tudo se fez. Quais são as novas possibilidades que Deus está te dando e você não está vendo? Quais são as novas portas que Deus já abriu para você e você não está entrando nela? Você insiste em lutar contra isso? Ou você acha que para Paulo, esse mesmo homem que escreveu essa carta, quando ele caiu do cavalo lá em Damasco, e o anjo falou com ele, ou você acha que ele foi fácil entender esse novo de Jesus, que agora ele ia plantar igrejas? Aqueles homens e mulheres que ele matava, aquelas crianças que ele matava, agora ele vai falar do amor para eles. Não foi fácil, mas quando Deus coloca em nossa vida o novo, confie. Não foi eu que dei para você o novo, não foi o Joel, não foi o Zé, foi o próprio Deus. Porque eu posso errar, o Alex pode errar, o Michael pode errar, mas estamos falando de um Deus que não erra, um Deus que aonde a vontade dele é a boa, perfeita e agradável. Amém, irmãos? Então, se o passado não foi um erro, se o presente está sendo escrito com novas possibilidades, então logo o meu futuro será para aplicar o meu crescimento. Maturidade. Maturidade. O nosso futuro é para aplicarmos tudo aquilo que Deus está nos ensinando. Eu sempre faço a pergunta: quem era você há 5 anos atrás? Quem é você hoje? É a mesma coisa? O mesmo jeito? O mesmo temperamento? As mesmas palavras? Os mesmos hábitos? Ou você já percebe o Espírito Santo transformando você? A nossa busca para a maturidade, quando nós pensamos, gente, em satisfação, nós estamos falando em controle de Deus. Quando falamos em controle de Deus, é esta fé que nos é oferecida. Olhar para os erros e acertos da nossa história e compreender que essa graça de Jesus ressignifica e nos dá essa nova possibilidade de um novo tempo. E quando você e eu decidimos viver esse controle de Deus, então nós aprendemos a controlar nossos pensamentos, cultivar aquilo que não tem valor. Opa, como assim, pastor? Cultivar aquilo que não tem valor. Sabe por quê, gente? Aquilo que tem valor pode ser vendido, que é um valor dele. Tem coisas que não tem valor, não podem ser vendidas, não pode ser dado a ninguém. Os meus filhos não têm valor nenhum, não podem ser vendidos, são meus. O meu casamento não tem valor para ser vendido, porque ele é meu. Não há nada que pague, não existe nada que dê que possa comprar. Tem coisas na nossa vida que não pode ter valor, gente. E o problema é que nós colocamos valores em algumas coisas que não deveriam ter valor. Pode ser vendido. Porque quando eu tenho esse chocotone, cadê ali? Certo? Chocotone, né? Ludmilla, certo? Propaganda, tá? Depois eu quero.
Isso que tem valor, vai ser vendido. Mas tem coisas que não tem valor, gente. Nós precisamos aprender a olhar para a vida e de ver que tem coisas que nós estamos colocando valor, nós estamos vendendo. Não temos mais tempo. Quantos filhos crescem em uma casa onde está o pai e a mãe, mas nem sequer conseguem dialogar, porque não dá tempo. Não dá tempo. Quando nós decidimos viver no controle de Deus, nós aprendemos a descansar no tempo. Descansar no tempo. Descansar que o hoje é hoje. Hoje é hoje. Passe por hoje. Viva o hoje. O amanhã, Deus sabe. Você vai planejar sim, gente. Planejamento é importante. E eu estou dizendo que você não deve fazer isso. Mas não deixe a ansiedade comer o teu coração. Correr o teu coração. Mas aprenda a descansar em Deus. A ser satisfeito naquilo que Deus te der. Quando nós oramos, quando você ora pedindo: Deus, faça a tua vontade, ou Deus, faça o que eu quero? Sabe por que eu digo isso? Porque talvez tem muita gente que está orando há tanto tempo por alguma coisa, e Deus já respondeu, mas talvez não foi aquilo que você pediu, mas foi aquilo que Deus achou melhor. E você está esperando aquilo que você quer. E aí começa a culpar Deus, mas Deus não fala comigo. Eu não ouço Deus. Talvez se você parar de olhar para o ego e começar a olhar para Deus, talvez você comece a perceber a vontade de Deus, o que Ele quer para a nossa vida. Eu já disse isso aqui várias vezes. Deus é tão maravilhoso, tão amoroso. Quando Deus fecha uma porta, Deus sabe que lá na frente você pode bater a cara nela. Você pode tropeçar nela. Porque Deus sabe o dia da manhã. Amém, não? Então, para você segurar o teu coração, seu passado, presente e futuro fazem parte de uma harmonia para o propósito. Deus pega o seu passado, que talvez não foi tão legal, pega o seu presente, olha para o futuro, e tudo isso de uma forma harmoniosa Deus utiliza para o propósito. Assim como uma canção, quando nós pegamos uma cifra de uma música, há uma harmonia ali, existe as notas quando elas se encontram no seu tempo, existe uma harmonia para sair aquela melodia, aquela canção. E assim é a nossa vida com Deus. Comece a entender isso na sua vida, comece a olhar para isso na sua vida, comece a perceber que existe algo maior do que essa insatisfação que está corroendo teu coração, que está corroendo você. Pense nisso, em nome de Jesus. Eu quero concluir dizendo o seguinte para você, que a satisfação baseada na fé e na experiência com Jesus nos leva a buscarmos fortalecimento todos os dias em nossas vidas. Por que fortalecimento? Lembra quando Paulo disse: tudo posso naquele? Buscar fortalecimento. Para quê? Para nós passarmos pelas demandas. Não é que você vai vencer sempre, tá, gente? As demandas, mas vai passar por elas. Às vezes você vai perder suas demandas, mas você vai passar por elas. E aqui está então a maturidade. Você entender a passar pelas demandas da vida, lembrando sempre de quem está nos guiando rumo a um propósito maior. Então, eu queria dizer para você nessa noite, deixar para você o que Charles Spurgeon dizia: nada nos acalma mais do que saber que temos tudo em Cristo e que, portanto, podemos suportar qualquer situação. Eu não sei se isso para a sua vida é real,
Quando Paulo diz, tudo posso naquele que fortalece, ele está dizendo isso. Nós podemos crer no Deus e acalmar o nosso coração em Deus, porque nós temos tudo em Cristo e, portanto, podemos suportar qualquer situação. A fé em Jesus não vai me fazer, não vai te fazer, lembre-se disso, a ter tudo que você quer, mas vai te ensinar e me ensinar a ser satisfeito naquilo que Ele me der e me alegrar com o testemunho do outro. Eu queria convidar você a ficar de pé, eu quero orar com você e fazer você olhar para essa verdade. Eu queria convidar você a pensar comigo uma coisa. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Você consegue se alegrar? Você se alegra nas coisas que acontecem na sua vida, seja quando elas são boas, seja quando não são tão boas? Ah, pastor, eu vou ter que dar risada quando as coisas estão ruins. Não é isso que eu estou dizendo para você. Mas estou dizendo para você que não é para você cair numa depressão, não é para você se permitir entrar numa preocupação extrema, mas é para você lembrar de que existe um Deus que cuida de você, que cuida de nós. Amém, irmão? Existe um Deus que lá em Abacuque ele diz que ainda que a figueira não deu seus frutos, que ainda que nada aconteça do jeito que deveria acontecer, na minha visão, todavia eu me alegrarei no Senhor. Amém, irmão? Eu quero convidar você a ter mais esse tempo de entrega ao Senhor e te perguntar: a satisfação em Deus, você vive isso na sua vida? Ou você é uma pessoa insatisfeita? Você é insatisfeita com você mesmo? Quando você se olha no espelho, você é satisfeito ou não? Quando você olha para a sua vida financeira, você é satisfeito ou não? Quando você olha para a sua vida emocional, você é satisfeito ou não? Quando você olha para a sua vida espiritual, você é satisfeito ou não? Feche seus olhos, quero orar por você. É muito bom compartilhar com vocês as boas novas do Evangelho. Aqui é o pastor Wagner, pastor aqui da IPI Vida. E você acabou de assistir mais uma mensagem do nosso culto de celebração. E se você foi tocado por Deus, se o Espírito Santo falou ao teu coração a partir desta mensagem, eu lhe convido a vir nos conhecer, vir nos fazer uma visita. Tenho certeza, será muito bem recebido. Mas caso você more longe e você gostou da mensagem, eu desafio você então a assistir as outras mensagens, as outras playlists deste canal, do nosso canal, tá bom? Aproveite, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vai lá no nosso Instagram, @IPIVida, e também nos segue lá. Que Deus te abençoe, que Deus continue transformando você, trazendo para você uma jornada de fé e esperança. Um grande abraço.